Olha o nosso mestre. Ei, Luciana, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom tê-lo aqui para um tema tão especial, tão importante, tão libertador, né? Pois é, falar desse tema, né? É um tema que mexe muito, né? Com todos, né? Às vezes, eu estou fazendo esses posts aí, quando eu posto alguma coisa sobre abuso, sempre são os posts mais comentados. Não sei por quê. É porque tem muita gente doente, né? Tem algum problema de abuso por aí, né? Eu recebo bastante pessoas também, né? E reclamando sempre de alguma situação que viveu. Então, eu acredito que é um tema muito importante, muito que vai esclarecer muitas coisas, né? E eu já indico aqui, gente, corre lá no site do Pastor Alcione, compre um livro. Eu li hoje novamente, eu já tinha lido, né? E eu li novamente agora, 2 horas e meia, eu sentei e li. Então é um livro que dá para ler rapidinho, é um conteúdo que cativa muito, porque eu acredito que todos nós que estamos dentro de algum contexto de liderança já passamos por isso, seja na igreja, seja no trabalho, ou até em casa também, né? Pais, de alguma forma a gente já passou. Mas o livro ele traz o conceito do abuso espiritual que eu não sabia que tem um termo, né, para a gente definir essa deficiência de caráter, né, pastor? Podemos chamar assim? O abusador? Então, o abuso, primeiro, assim, se a gente pensar naquele texto de Gálatas que fala das obras da carne, tem uma obra lá da carne chamada feitiçaria, né? Sim, sim. Então, me parece que eu costumo dizer que todos nós temos um pouco de abuso dentro de nós, porque isso é da estrutura do humano, do ser humano. Uns têm pouco, outros têm médio, outros têm muito desse abuso. Mas todos nós temos potencial para abusar psicologicamente, espiritualmente. Então, eu acho que é como o orgulho, é como outras áreas que estão dentro da nossa estrutura pecaminosa. Uhum. E como que a gente pode identificar o abuso? Então, eu gosto muito de uma definição de uma autora, acho que é Marília Camargo. Ela escreveu um livro interessante, inclusive esse livro ele me ajudou bastante a escrever o meu, ele se chama Feridos em Nome de Deus. Ela define o abuso, sobretudo o abuso espiritual, como o encontro entre uma pessoa fraca e uma forte. No caso, essa forte é o líder, né? Isso. Em que essa pessoa mais forte, ou seja, que está em benefício nessa relação acima, ela usa o nome de Deus para influenciar a fraca e levá-la a tomar decisões que acabam por diminuí-la física, material, espiritual e emocionalmente. Então, assim, em qualquer contexto em que há um abuso, você tem alguém forte. E olha que interessante, às vezes a pessoa forte da relação não necessariamente é o líder. Você pode ter também um liderado abusando do líder. Porque Sim. o líder é uma personalidade fraca, que em contato com um liderado que tem uma personalidade forte, ele usa de mecanismos da sua influência, de qualquer outro recurso, e ele abusa, ou seja, ele diminui, é, é, ele se aproveita dessa pessoa e extrai dela benefícios próprios e a leva a tomar decisões que acabam por diminuí-la espiritual, psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, em qualquer área assim. Uhum. Então, sempre na relação de abuso, você tem esse encontro entre duas personalidades, uma forte e uma fraca. E essa forte faz uso disso para extrair um proveito para si, Uhum. em É, detrimento da outra. sim. O pessoal está reclamando aí do meu som. Eu baixei um pouco aqui no meu celular o meu som. Gente, melhorou o som? Vocês podem me dar um feedback sobre isso?
Tá dando eco ainda? Eu acho que tá bom. Tá chegando bem seu som aqui para mim. Tá, melhorou. Tá. Pastor Alcione, o senhor menciona o texto lá de Saul, onde muitos pastores até utilizam esse versículo, né, esse contexto, para dizer sobre você tem que se submeter a mim, eu sou ungido do Senhor, eu sou o líder, eu sou o cabeça, né? Como que nós, como que estamos abaixo dessa autoridade, podemos nos mover de uma forma sábia? Tá. Deixa eu só antes esclarecer uma coisa aqui. Assim, primeiramente, a gente tem que pensar o seguinte: todo excesso ele é patológico em qualquer área. Na verdade, assim, o abuso é o excesso da autoridade. A autoridade, ela é altamente importante e necessária. A autoridade é bíblica, a autoridade está presente na sociedade. Em todas as relações você tem o princípio da autoridade. Se nós não tivermos o princípio da autoridade, é o caos, é a anarquia, Isso. né? Então, desde nós que estamos falando dentro de uma perspectiva cristã, toda a Bíblia ela é pautada no princípio da autoridade. Eu costumo dizer o seguinte: todos nós já nascemos debaixo de uma autoridade, né? Então você já nasce, você já tem um pai e uma mãe. E nós nos movemos na sociedade a partir de autoridade. Por exemplo, quando você chega numa pastelaria para pedir um pastel, você tem alguém ali que é uma autoridade, que você vai ter que pegar uma fila, independente de quem você seja. Você tem na igreja, você tem o pastor, que é uma autoridade. Dentro da família, a Bíblia também fala de posições de autoridade. Quando ela fala que o marido é o cabeça da mulher, Paulo fala, isso está lá no Decálogo, em que Moisés coloca que um dos mandamentos, dos 10, ele resume toda a lei nos 10, ele diz que um desses mandamentos são os filhos honrarem os pais, né? Então, o princípio da autoridade, ele é bíblico e ele é necessário, ou seja, uma transgressão desse princípio vai acarretar uma série de problemas. Agora, dado o princípio da autoridade, você tem os excessos. Você tem desde, como eu falei, a doença está no excesso. Você tem desde alguém que não exerce nenhuma autoridade, que seria um sujeito completamente omisso, então ele tem um lar completamente desgovernado, que é até o problema de crianças que são negligenciadas, pais negligentes que não impõem qualquer autoridade. O menino é criado à deriva. Limites, né? Mas você pode também ter o abuso, ou seja, o excesso, que, na minha opinião, é o que a gente vê com mais frequência em algumas comunidades religiosas, em que o líder se apropria dessa autoridade e já é um líder doente, ele já tem uma personalidade insegura, muitas vezes ele não suporta o sucesso alheio, ele estabelece, às vezes, aquele discipulado que tem como objetivo fazer com que a pessoa dependa mais dele do que Deus, em que muitas vezes ele usa essas ferramentas para discipular que, no fundo, acabam mais infantilizando a pessoa do que produzindo líderes. Então, ele, embasado desse princípio da autoridade, ele acaba, então, entrando nessa definição que nós demos aqui. Ele acaba usando dessa relação para infantilizar e diminuir essas pessoas emocionalmente e espiritualmente. E aí essas pessoas crescem, entre aspas, na verdade, não há um crescimento, mas com o tempo essas pessoas vão perdendo a sua autonomia, a sua voz, elas vão se tornando incapazes de fazer escolhas, elas vão se tornando pessoas passivas, elas vão se tornando escravas. Então, talvez, quando você citou aqui o texto de Saul, a relação de Davi com Saul, na verdade, quando aquele texto diz que o pecado da rebelião é como o pecado da feitiçaria, esse texto foi usado para o líder Saul, não foi o liderado. E é um engano. Então, na verdade, o grande feiticeiro da história foi o Saul, não foi os liderados. Esse texto foi usado contra a autoridade dele, porque era uma autoridade feiticeira. E eu achei interessante a colocação que se faz no livro, que é possível honrar e desobedecer, que foi o que aconteceu com Davi. Exatamente.
Porque a postura de Saul, qual era a postura de abuso de Saul? Porque o abusador, ele tem que ser o centro das atenções. Todo abusador é narcisista e megalomaníaco. O que é uma personalidade narcisista? Aliás, muitos líderes, se a gente for olhar lá no catálogo de definições de patologias do DSM, que é o manual de catalogação dessas patologias da Associação Americana de Psiquiatria, existe um quadro psiquiátrico chamado transtorno de personalidade narcisista. É muito interessante, porque muitos líderes vão se encaixar nesse transtorno de uma personalidade narcisista. Eles são figuras altamente egocêntricas, são figuras que estão buscando sempre atrair a glória para si, são figuras que não suportam o sucesso alheio. Então, essas personalidades, todo aquele que se levanta, por isso que o sucesso de Davi perturbou Saul. Então, chegou um momento que o grande ideal de Saul era destruir o seu liderado, porque o sucesso do seu liderado o perturbava. Né? E, então, esse é um modelo de liderança abusadora, em que esse líder quer ser o centro, ele tem essa personalidade narcisista, ele se ama, ele se acha assim a última cartada de Deus para essa geração, ele é a boca de Deus para essa geração e ninguém mais. Então ele é uma espécie de Saddam Hussein, de Fidel Castro gospel. É o semideus. No livro até você menciona que as pessoas no catolicismo ele tem um santo para se conectar com Deus. No espiritismo ele tem um espírito para se comunicar com algo maior. E aí ele vem para a igreja e tem um pastor para se comunicar com Deus. Sim, a cultura religiosa no Brasil, que é calcada a partir de intermediários, em que o sujeito, na Igreja Católica, ele precisa de santos, no Espiritismo, ele precisa de espíritos que incorporem. O sujeito, quando vai para a igreja, se ele vem desses contextos religiosos, como a maioria de nós, ele entende que o fenômeno é semelhante. Então, o católico precisa do santo, o espírita do espírito, o evangélico, o líder recebe o Espírito Santo, e aí ele acaba sendo esse atravessador da relação com Deus. Então, ele não vai direto a Deus, ele precisa de um atravessador, de alguém que fale em nome de Deus para ele. Por isso que essa cultura que favorece como o pastor sendo o sacerdote da igreja, veja que um dos legados da reforma com Lutero foi a tese de que todo cristão é um sacerdote. Mas quando nós nos esquecemos do nosso sacerdote, aí o líder se torna um sacerdote e ele se torna, então, esse atravessador dessa relação com Deus, e o cristão passa a depender, muitas vezes, mais da voz desse líder do que da voz de Deus. O pastor Koch, ele até você faz uma menção dele no livro sobre os vícios, né? Eu acho que essa parte é muito interessante, que ele fala assim, que ele só substitui o vício. Ele vira um viciado espiritual. Sim. Sim, isso também talvez não tenha um pouco a ver com o abuso, mas lembra, aquele conceito, que é um conceito muito legal, que eu falo para os alunos, eu deixo para cada um de nós. Novamente, a doença está no excesso. Então, superproteção, mimo excessivo, rejeição, negligência, tudo são excessos. E o vício religioso também acaba sendo um excesso. E o que é um vício religioso? É um sujeito que se esquece da família, que abandona a família, abandona o casamento, e ele se torna excessivamente religioso. E muitas vezes esse cara no passado veio de um contexto, ele era viciado em jogo, ele era viciado em bebida, ele era um adicto, um sujeito viciado em drogas, ele vem para a igreja e como a igreja não permite drogas, jogos e essas coisas, ele pode se tornar um viciado religioso. E aí ele tem um excesso no campo da espiritualidade, tem algo, mas que esse excesso vem junto com um rompimento com a família, um rompimento social, e ele se torna esse sujeito que cultiva essa espiritualidade solitária e um tanto quanto estranha.
Vamos falar aqui um pouquinho de exemplo na prática, né, de abusos, que eu vou compartilhar alguns que eu já atendi, eu vou ir a alguns do livro também. No final de um culto em especial, me chega duas jovens chorando muito. Elas são de uma denominação bem tradicional e elas falavam assim: eu sempre quis vir neste culto de mulheres, mas as minhas pastoras, os meus líderes, porque ela não tem pastora, os meus líderes proibiam porque falavam que vocês iam fazer uma lavagem na nossa cabeça. E a gente é proibido até de ler livros, a gente só pode ler a Bíblia. Mas elas não leem a Sim, Bíblia. sim. Então, isso que eu falei, uma das estratégias do abuso é aquele discipulado extenuante. É aquela relação de discipulado em que no fundo, eu vou controlar a vida da pessoa. É um tipo de discipulado em que esse cara, tudo que ele for fazer, ele vai depender da minha palavra. Compreende? Com o tempo, ele vai se tornar mais dependente de mim do que de Deus. Então, a partir daí, ele vai ter que prestar conta de tudo a mim. Então, por isso que eu digo, a relação de abuso espiritual, ela é uma relação profundamente infantilizadora. Se você pegar os estágios psicológicos do desenvolvimento, por exemplo, quando você pega a criança, Uhum. o que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é uma relação da completa dependência até a autonomia, em que você tem um ser que depende completamente, integralmente desses pais, e ele vai avançando e esses pais vão tendo que dar pequenas autonomias, e ele vai avançando e chega uma hora que ele precisa ir, como diz Salomão, que os filhos são como flechas, e Sim. as flechas são para serem lançadas. Né? Por exemplo, Jesus treinou seus discípulos durante 3 anos e depois o que ele disse? Ide. Ele falou, ide. Eu costumo dizer que os líderes, não todos, alguns da atualidade, ao invés de dizerem ide, eles dizem ficai, e ai de ti se tu ides. Né? Então, todo discipulado que não diz ide, todo discipulado que não emancipa, todo discipulado que não ensina essas pessoas a dependerem de Deus, a fazerem escolhas, é mais ou menos como um pai superprotetor. O que é um pai superprotetor? Por que a superproteção ela é tão danosa Quanto à personalidade? Porque quando eu superprotejo, eu estou, no fundo, invalidando as competências dessa pessoa. Eu estou dizendo para ela que ela não tem condições de lidar com esse mundo, que ela é incompetente para fazer escolhas, que ela é um sujeito completamente ineficaz e que ele precisa depender de mim. Eu que vou olhar, eu que vou escolher, eu que vou escolher roupa, eu que vou tomar decisões de casamento, eu decido tudo. Então, eu imagino que alguns líderes estão fazendo um discipulado parecido com essa educação superprotetora, que no fundo vai atrofiar a identidade espiritual, psicológica dessas pessoas. Uau! Eu achei muito forte o exemplo que você trouxe de um reverendo. Eu até esqueci o nome dele, mas ele logo no começo do livro, aonde ele chegou a ter uma igreja com mais de 20 mil pessoas. Era um líder de muita influência, né? E você até fala assim que qual líder não gostaria de ter essa quantidade de membros, né? 20 mil pessoas. E ele estava tão doente, né? Emocionalmente, espiritualmente, que chegou ao ponto dele conduzir 918 pessoas a cometerem suicídio. Sim, você veja que a questão do abuso, por que o abuso espiritual é uma coisa tão séria? Porque é o líder que está falando em nome de Deus. Sim. É o líder que se coloca como a boca de Deus. Então, como é que eu vou questionar Deus? Porque esse líder se coloca neste lugar. Então, passa a ser a voz de Deus falando comigo. Eu não posso questionar. Aliás, muitos aprendem esse ditado gospel, né? Soldado não questiona. Obedece. Soldado não questiona a ordem. Então, para muitos, a liderança, o pastoreio, é o exercício da autoridade em que o liderado obedece sem questionar. Então, neste contexto,
é uma relação, é uma liderança altamente adoecedora e que vai gerar muitos prejuízos. Aliás, muitos desses líderes chegam ao ponto de interferirem na vida do casal, Sim, na vida familiar, sim. no trabalho, né? Esse líder se torna autorreferenciado e é um domínio completo e vai citar textos bíblicos. Então, isso vai ser assim, isso vai gerar muitos e muitos problemas. Eu não sei, hoje em dia nós somos cerca de 30 milhões de cristãos evangélicos no Brasil, mas você tem a mesma quantidade de cristãos evangélicos fora da igreja. E eu não tenho dúvidas de que uma parcela disso tem a ver com esses excessos. Aham. Eu dei uma palestra num congresso uma vez sobre esse tema abuso. Eu não costumo falar desse tema para uma igreja onde eu vou, porque eu sei que todos nós, eu me coloco nesse lugar, Sim, temos um pouco desse abuso e a gente tem que estar atento. Mas sim. eu fui falar num congresso para pastores, para líderes, né? E eu falei desse tema e foi algo assim muito legal. Mas no final vieram dois líderes conversar comigo. Não, aliás, veio um líder conversar comigo, falou: olha, quero agradecer pela palestra. Ele falou assim, mas ele falou, eu acho interessante, porque eu estava ali conversando com outro pastor, e ele falou assim, e agora, como é que nós vamos pastorear? Aí ele falou para o colega assim, nós vamos pastorear sem abusar das pessoas. Por que nós precisamos dominar? Imagina bem, eu sou um pai, né? Eu sou pai de um filho. Eu vou educar esse filho, por que para mim educá-lo, liderá-lo, eu preciso oprimi-lo, eu preciso calar a boca dele, não deixá-lo expressar a sua opinião, super protegê-lo. Isso eu vou gerar muitas doenças na vida dele. Por isso que determinados modelos de pais, quando esses filhos crescem na adolescência, é uma bomba, é uma tragédia, Sim. porque esses filhos não desenvolveram suas competências, são filhos que têm baixíssimo repertório, porque esses pais não souberam conduzir um tipo de paternidade que pudesse dar suporte e validar as habilidades desses filhos. Claro, equilibrar a questão da autoridade, do afeto, ou seja, tratar esse tema com equilíbrio. É. O pastor Ossione, o que fazer? Qual que é o caminho que a gente pode traçar para essas pessoas que foram abusadas, né? Porque são muitas, né? Eu recebo uma demanda muito grande de pessoas com queixas sobre isso, né? Qual o melhor caminho para se curar? Olha, é difícil você ter uma receita pronta para isso. Eu acredito assim, se a pessoa é de uma igreja abusadora, ela precisa se questionar. Porque, veja, nós às vezes buscamos lugares. Por que que existem lideranças abusadoras e pessoas que se submetem a isso? Porque isso é interessante. Por que que tem um abusador e por que que tem um abusado? É porque existem pessoas que têm determinadas carências. Porque, veja, há um ganho nessa relação. Sim, Porque tem sim, alguém que tem fome, tem alguém que quer comer, né? Então, tem um ganho nessa relação. Então, o abusado, embora é ruim ele ser oprimido, mas ele tem um ganho. Qual é o ganho que ele tem? Alguém que vai tomar todas as decisões por ele, alguém que vai direcioná-lo em tudo, alguém que vai fazer suas escolhas, é alguém que vai dominar a vida dele. Então, esse é o ganho. Outra coisa, muitas dessas pessoas que procuram uma igreja e se identificam com líderes abusadores são pessoas que nunca tiveram um pai, ou tem uma carência afetiva muito grande. E o líder abusador, ele vai suprir essa carência, né? Ele vai se colocar nesse lugar de pai e vai acontecer o que a gente chama de um paternalismo. O que é o paternalismo? É esse excesso de pai. É quando esse líder pega essa pessoa no colo e diz: eu vou tomar todas as suas decisões e tudo que você fizer, você vai falar para mim e eu vou cuidar, entre aspas, de você. Né? Então, assim, essas pessoas, primeiro, precisam tomar consciência disso. uhum, Se elas estão numa estrutura de igreja abusadora, elas precisam ver quais são as motivações que as levaram a estarem ali.
né? E se de fato elas têm essa concepção, eu costumo dizer o seguinte, gente, em primeiro lugar, busque a direção de Deus. Eu mesmo vim de um contexto, a minha história, eu não posso detalhar muito, às vezes eu falo sem detalhar muito, até porque eu tenho lideranças que estão por aí, de onde eu passei. Mas eu fui de uma estrutura denominacional com bastante coisa de abuso. Agora, por que que eu fui? Eu tinha questões na minha história. Assim, hoje eu olhando a minha história, tudo isso, claro, eu consigo ver a mão de Deus. Sim. Porque Deus tem um propósito A em sua tudo. dor é o seu Então, ministério, né? então isso me ajudou a escrever um livro, a pensar sobre isso. Mas eu costumo dizer o seguinte, busque a Deus. Segundo lugar, nós temos várias igrejas, por isso que existe essa diversidade de igrejas de líderes. Então, se possível for, busque uma liderança sadia, né? Busque um líder que não seja controlador. Busque um líder que a opinião dele não seja a palavra de Deus imposta a você, que seja apenas um conselho, uma sugestão, uma inspiração, mas não algo impositivo que, se você não fizer, vai ser um ato de rebelião. Um líder que te respeite, um líder que entenda que você já é adulto, um líder que te inspire. Eu acho que essa é a diferença entre o chefe e o líder. O chefe é aquele assim, que está naquela posição e é vertical, é de cima para baixo. Uhum. O líder, ele te inspira. Sim. Por isso que há uma passagem que eu gosto muito, e essa passagem, Pedro fala, olha que interessante, 1 Pedro 5, de 1 a 4, Pedro fala assim, rogo aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Eu gosto muito dessa expressão, eu presbítero como eles. Veja, o Pedro não se coloca acima, ele diz, eu presbítero como eles. Então, aqui ele já quebra esse narcisismo e essa megalomania. Se achar, não, eu que sou maior autoridade e tal. Não, eu presbítero como eles. Testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada. E ele fala de 3 coisas sobre o pastoreio. Ele diz, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. E ele diz, olha, em terceira coisa, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Como é que o líder conduz o seu rebanho? Sendo modelo, inspirando pelo exemplo. Sim. Essa é a diferença do chefe. O chefe comanda dando ordens. O líder lidera sendo modelo, inspirando Inspira. as pessoas. Então, eu acho assim, cada um precisa fazer essa avaliação. Se você está numa igreja abusadora, primeiro ore a respeito. Eu não sei se Deus tem algum plano com você lá, não sei, às vezes. Davi ficou debaixo de Saul algum tempo, depois Davi saiu. Foram 8 anos. Eu não sei. Davi ficou de 14 a 17 anos sob a liderança de Saul. Mas o tempo da perseguição foram 8 anos. Pô, aí eu não sei exatamente. Você chegou a investigar isso? É 8 anos? 8 anos. Nossa, olha que coisa triste. 8 anos, hein? 8 anos. Mas veja, chegou. Davi foi demais, 8 anos. Mas veja, chegou o momento que Davi rompeu com Saul. Sim. Aí aquilo que você colocou, que é possível desobedecer sem desonrar. É quando esse liderado rompe com o líder, mas sem desonrar. Porque Davi foi instado em várias ocasiões a assassinar o rei. Tem até um versículo que, quando o Saul está lá, numa ocasião em que Davi poderia matá-lo, um desses companheiros de Davi disse a ele, até em nome de Deus, olha, o Senhor te entregou nas mãos, agora o Senhor te prometeu. E aí Davi vai lá, arranca um pedacinho da roupa dele, mas aí diz a Bíblia que aquilo mexe com ele, e Davi diz, longe de mim pecar contra o ungido do Senhor. Então veja, não é porque o líder é um abusador, isso envolve também às vezes pai, mãe, autoridades, que eu vou passar por cima desse líder, que eu vou partir para o enfrentamento, para a desonra. Mas eu posso desobedecer sem desonrar. Então pode ser que em um dado momento eu vá ter que dizer, olha, não vou estar mais nesse lugar,
não quero estar mais nesse lugar e vou para outro lugar. Uhum. Se possível for, me abençoe. Por exemplo, quando saí da minha denominação de origem, eu pedi que eles orassem por mim, me abençoassem. Então, eu prezo muito pelo princípio da autoridade. O princípio da autoridade é muito importante. E eles oraram por mim, me abençoaram, e graças a Deus, assim, eu já vim de quatro igrejas locais. Graças a Deus eu consigo ir e vir em qualquer uma dessas igrejas, eu posso ir lá pregar, porque eu sempre procuro sair bem. Mas, num dado momento, você precisa ver que se a coisa está caminhando para um campo de excesso e isso está te adoecendo, talvez seja a hora de partir. Agora, parta sem criar a desonra, sem levar pessoas junto, sem fazer esses enfrentamentos, porque eu acho que isso não vale a pena e isso não é um princípio bíblico. Eu acho que isso pode explicar o caráter de Davi como homem segundo o coração de Deus, em que ele não quebra o princípio da autoridade. Sim. Pastor, e eu achei muito interessante também quando é mencionado no livro o abuso espiritual através dos dons espirituais. E você até relata uma situação que sua mãe viveu. Sim, então você tem o abuso, as ferramentas do abuso, né? Então, uma ferramenta muito poderosa seria o uso dos dons, né? A pessoa dizer que tem uma revelação, ouviu a voz de Deus, ou aquela coisa de eis que eu te digo, é eu que te digo, não é o Senhor, é eu que te digo, né? Eu digo de mim E mesmo. aí, te digo de mim mesmo. E aí o cara conta uma revelação e tal. Então, o uso do dom ou de um pseudo-dom é uma ferramenta perigosa. Por isso que a Bíblia, veja, a Bíblia ela tem princípios. Por exemplo, Paulo fala que a profecia tem que ser julgada. Sim. João fala na sua primeira carta que nós precisamos provar os espíritos para saber se eles procedem de Deus. Então, isso é uma ferramenta contra o abuso, contra o excesso. Ou seja, não é porque a pessoa diz, eis que o Senhor te fala agora, não. Tudo bem, eu recebo, mas eu vou testar aquilo. Ah, Eu vou provar. Ah, mas por quê? Você não crê? Não, é porque a Bíblia me manda provar. A Bíblia me manda julgar. Então, não é porque alguém fala em nome de Deus que eu recebo, eu vou avaliar aquilo, né? Eu vou orar sobre aquilo. sim. Mas há um ditado que diz que assombração sabe para quem aparece. Assombração sabe para quem aparece. O cara fica buscando isso muito, aí daqui a pouco a assombração aparece para ele. É, principalmente nas denominações mais pentecostais, né, que existe isso aí de uma forma mais intensa. E eu lembro da minha fase da juventude, que eu estava dentro de um contexto que era um Deus muito punitivo. Era Sim, assim que se eu não tomasse a Santa Ceia, eu poderia sofrer algum dano. sim, Então, existem contextos que realmente eles são opressores. sim. Hoje em dia, olha, até dentro de uma área minha de formação, né, nessa área da psicologia, a psicologia tem uma encrenca muito grande com a religião. Sim, Mas hoje existem escolas da psicologia que estão entendendo, desde a época, por exemplo, de Jung. Carl Jung foi até o motivo de Jung romper com Freud, quando Jung vê que a espiritualidade ela é importante. Por exemplo, hoje a psicologia positiva faz um resgate da espiritualidade, a logoterapia, com o Viktor Frankl, faz um resgate da espiritualidade. Agora, é a espiritualidade saudável, é a espiritualidade que mobiliza as nossas forças, que ajuda, que melhora a vida social, que vincula o sujeito com Deus, que gera perdão, que gera graça. Agora, a espiritualidade, quando vivida de maneira errada, ela pode ser altamente adoecedora, ela pode ser uma fábrica de loucura. O sujeito pode piorar muito. Eu
Tem uma pesquisa que eu fiz quando eu escrevi meu livro Religiosidade. Muitas pessoas, dentro de um contexto religioso patológico, elas pioram, elas adoecem. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a espiritualidade ela pode ter esse efeito nocivo e ela pode ter um efeito curador. Por exemplo, quando você vai num hospital e ali as pessoas, o hospital abre para você ir lá orar, não é porque eles são bonzinhos, é porque eles sabem que a fé em Deus tem efeito curador, que as pessoas melhoram, pessoas que recebem oração. Então, isso é ciência. Agora, quando você tem pessoas que são oprimidas, pessoas que são subjugadas, pessoas que vivem debaixo dessa atmosfera de culpa e de medo, pessoas que estão debaixo de lideranças abusadoras, pessoas que trocam a graça por um legalismo muito pesado. Então, esse evangelho, que ao invés de ser o fardo leve e suave de Jesus, se torna aquele fardo, aquele jugo pesado, esse evangelho vai adoecer essas pessoas. Então, essas pessoas tendem a fazer graus elevados de ansiedade, o sujeito pode fazer um transtorno de obsessão, uma depressão, o cara vai orar a Deus, ele se sente o pior dos piores, e aquilo vai virando um fardo. Então, nesse sentido, e esse tipo de modelo religioso, ele é adoecedor. E aí a gente tem que tomar o cuidado. Eu, quando escrevi o meu livro, Contaminação Espiritual, eu fui fazer uma releitura dos evangelhos, e olha que coisa interessante, Luciano. A gente às vezes pensa que o grande inimigo do evangelho, né, é o adultério, é o roubo, é a maçonaria, mas não sei o que, um monte de coisa que a gente pensa. Mas se você olhar o grande adversário de Jesus nos evangelhos, foi a própria religião da época. Sim. Quando você analisa lá o judaísmo, o religiosismo, quem eram os grandes adversários de Jesus? Se você analisar todos os 4 evangelhos, os maiores adversários de Jesus não foram os adúlteros da época, os grandes pecadores, os grandes ladrões. Não, os grandes adversários. Quem deu a primeira cusparada no rosto de Jesus foi um pastor dentro do Sinédrio, um grupo de 70 líderes pregadores. O primeiro cuspe não veio de um soldado romano, veio de um líder religioso. Quem gritou crucifica-o foram os sacerdotes. O Pilatos, aliás, pagão, teve até um sonho de revelação e propôs até de soltá-lo. Mas os religiosos gritaram crucificam. Então preste atenção. Jesus diz, vede e acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Muitos estão na condição da igreja da Galácia, quando Paulo fala, vocês começaram bem, mas quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Então, os Gálatas, Paulo falou, olha, nem que vocês recebam um anjo de Deus que vá além do que a gente tem falado. E se você analisar a carta de Paulo aos Gálatas, eles começaram a misturar lá a lei com graça, e aí se tornou uma espiritualidade altamente legalista, e que começou a gerar muitas e muitas doenças. Então, esse religiosismo é um problema e essa espiritualidade patológica, na minha opinião, foi a grande adversária do ministério de Jesus na época em que ele veio. E aí, só fechando, quando eu comecei a estudar sobre isso, me veio esse texto de Jesus lá em Mateus 11, quando ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente pensa assim, para quem Jesus está falando? Ele estava falando para os judeus da época. E aí ele finaliza dizendo assim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ora, bolas, eu estava vivendo um esgotamento violentíssimo na época, e esse assunto, quando eu fui estudá-lo, ele salvou a minha vida, porque eu descobri que o jugo, o evangelho que eu vivia, não era um jugo leve e suave, eu vivia o jugo dos fariseus. Eu vivia debaixo de regras, um fardo debaixo de regras rígidas, de uma coisa que estava me matando. Então, graças a Deus, esse assunto me ajudou muito. Então, cuidado quando a gente fala do evangelho para a religiosidade. O seu som está ficando um pouco ruim. Não sei o que está acontecendo aí. Ah, é? Tá ruim? Agora melhorou. Tava falhando. Tava falhando? Tava falhando. Agora melhorou. Melhorou agora o som aí, pessoal? Tá.
Quando estiver falhando, pode falar. É, bom, é, Pastor Alcione, além desse livro, existem vários outros, né? Eu já sei que já tem algumas mulheres que iniciaram o Secrai e eu sou fã mesmo, eu indico, eu recomendo, porque foi muita libertação para mim, né? Para minha vida como Luciana, como pessoa, como cristã, como filha de Deus, como esposa. E também são ferramentas incríveis para o meu ministério, para a minha profissão. Então, gente, entre lá no site do Pastor Alcione, façam o Secrai, se matriculem no Secrai, comprem os livros, porque é uma verdadeira metanoia, né? A gente sai realmente daquele lugar de ignorância, né? Porque para nós vivermos debaixo de um jugo de um abusador, eu tenho também que ter uma carência não tratada, e isso é falta de conhecimento, né? A Bíblia fala que a gente perece por falta de conhecimento. Então, quanto mais nós buscarmos o conhecimento, mais libertos nós seremos, mais curados nós seremos. E buscar as ferramentas corretas, buscar os conhecimentos corretos, né? Então, o pastor Alcione, ele realmente tem autoridade para falar sobre assuntos ligados à religião, à psicologia, e eu tenho convicção que vai trazer muita cura para você, para sua casa, para sua família, para o seu ministério. E eu acredito, pastor Alcione, que é um tempo de alinhamento na Terra. Deus está alinhando a Terra. Não tem como falar que esse tempo que a gente está vivendo, que o céu não está se movendo. Eu acredito num mover muito grande, de um alinhamento muito grande da igreja, né, para este novo tempo. E quanto mais alinhados, curados, libertos nós formos, mais funcional nós vamos ser no reino. Sim, então, eu costumo falar que, até pensando assim como um líder, né, de um trabalho, todo líder precisa se cuidar. Não Sim. só o líder, aliás, todos nós temos uma esfera de liderança, né? Pai, mãe, até o cara que lidera um cachorrinho, tem um cachorrinho em casa, até quando ele é atribulado, o cachorro dele fica atribulado. Porque o sujeito, quando ele adoece, ele não adoece sozinho, ele adoece quem está perto dele também. A gente não consegue ficar doente sozinho. A gente, quem está perto de nós, é como um mau hálito, né? Aquilo exala. E os filhos, as pessoas. Por isso que eu gosto muito desse conceito da doença como o excesso. E excesso eu estou falando dos dois extremos, tanto como muito como pouco, né? Como algo além e algo deficitário. O sujeito, quando está doente, ele acaba partindo para esses extremos. E aí ele vai abusar, ele vai ser um viciado religioso. Na verdade, as nossas doenças elas vão aflorar no contexto em que nós estamos. Então, eu costumo dizer o seguinte: todo religioso está com o pé no toque. Se ele adoece, ele normalmente faz um toque, ele faz uma obsessão, porque ele está lidando com valores morais, com princípios. Eu mesmo, no auge do meu religiosismo, eu acho que eu tinha um toque, eu era muito perturbado, a minha consciência muito perturbada, muitas regras, muitos deveres. Chega uma hora que a gente tem que romper com isso. Aliás, eu costumo dizer que essa é a bênção do adoecimento. Essa é a bênção do adoecimento. Às vezes a gente reclama do adoecimento, mas o adoecimento, em grande parte, ele pode ser uma bênção, porque ele é uma ferramenta de Deus para nos parar. Ele é uma ferramenta de Deus, muitas vezes, para nos reprovar, para nos fazer refletir, para nos fazer buscar ajuda. É interessante, por exemplo, quando é que as pessoas vêm buscar ajuda? É quando elas adoecem. Porque quando a gente está ruim, eu costumo dizer o seguinte: a pior doença é aquela que não dói. O pior doente para se tratar é aquele que não sofre. O doente que não sofre, ele não busca ajuda, ele Sim. não se engaja, ele não vai atrás. Então,
a gente precisa se cuidar. Então, se a gente se cuidar, a gente acaba tendo uma vida espiritual melhor, uma vida conjugal melhor, como pais nós somos melhores, como cônjuge nós somos melhores, como líderes nós somos mais saudáveis. Então é muito importante que a gente tenha esse autocuidado para que a gente não precise buscar esses recursos adoecedores que estão tamponando um buraco que, na verdade, não é bem aquilo. Por isso que a gente acaba voltando para a nossa insatisfação, para a ansiedade, para a depressão, para coisas desse jeito. Eu, eu vou adaptar uma frase do livro, entrou uma ligação aqui para mim. Que enquanto você tiver uma mente escrava, você sempre vai ter Deus como um senhor. Quando você mudar sua mentalidade para filho, você sempre vai ter ele como pai. E isso serve para todas as conexões que nós estamos. Se a minha mente é escrava, eu sempre vou me comportar como escravo. Sim. Esse é o problema do religioso. O religioso, no fundo, ele se sente escravo, porque ele é um servo, no mau sentido do termo, né? No sentido do termo ruim. O religioso, ele se relaciona por meio de regras, de normas, de leis, pode, não pode. Por isso, veja, a mentalidade evangélica é muito ligada a regras. Os fariseus tinham mais de 600 regras diárias. Por isso, Jesus foi um transgressor de regras. Ele chegou para almoçar e o pessoal, ele começava a comer e o pessoal não vai lavar a mão. Aí Jesus, não, tá isso, está na tradição dos anciãos. Era o dia de sábado, aí Jesus curava no sábado, comia no sábado. Mas peraí, e a regra? A regra é mais importante que as pessoas, né? Então, todo religioso é muito apegado a regras. E você vê, às vezes, o evangélico, né? Ele fica querendo regras, né? Pode isso, não pode. Pode tatuagem, não pode. Pode. Ele começa a saber, ele quer se guiar por regras. E o que Jesus veio nos ensinar? Ele diz, vinde a mim. Ele diz, aprendei de mim. O que ele chama os seus discípulos? Para uma caminhada com ele, para um relacionamento. Qual foi o ápice do discipulado? A amizade, um relacionamento. Então, cuidado com esse excesso de regras, porque muita regra parece mais religião e não se parece tanto com o evangelho. O cristianismo verdadeiro, né? Genuíno. Exatamente. Aí o sujeito tem essa cabeça de escravo. O quanto ele faz para Deus, não é o quanto Deus faz para ele. O quanto ele está preparado, o preço que ele paga. Aí ele se sente muito cobrado, né? Se ele é uma coisa, a religiosidade, ela é muito focada no sujeito. Ela é pouco focada em Deus. Por isso que a grande definição, se nós fôssemos definir o farisaísmo, nós diríamos que o farisaísmo se resume a duas palavras: justiça própria. E o que muitos evangélicos nos dias de hoje fizeram? Eles tiraram a cruz entre eles e Deus e eles colocaram o seu desempenho, a sua performance. É o que eu faço, é o quanto eu me esforço. Por isso, muitos evangélicos passam a sofrer do que a gente chama perfeccionismo, que é aquele sujeito que tem um sentimento de culpa crônica, em que ele sente que ele está sempre em dívida com Deus. E aí ele passa a viver essa angústia, porque ele está em dívida. Ele não se sente mais perdoado. No fundo, os evangélicos não acreditam muito na graça de Deus. Os evangélicos, de um modo geral, eles foram perdendo essa referência da graça, do favor de Deus. E isso acredito que é um fator que favorece muito esse religiosismo patológico. Temos que voltar à essência, ao design original e ser filhos, né? Desconstruir toda essa religiosidade que inventaram, cada cultura, e realmente aproveitar esse tempo, né? Para buscar o conhecimento e falar assim, Senhor, joga a luz aqui dentro, né? Me cura, buscar caminhos. Eu acredito que tem muitas ferramentas hoje e a pessoa tem acesso. Tem muitas coisas aí disponíveis que está acessível.
Então, é sair do lugar da vítima, sair do lugar das historinhas e partir para a ação, né? Porque a nossa cura, ela exige uma disposição. Eu preciso estar disposto, eu quero essa cura, eu preciso buscar esse lugar de cura, esse lugar de liberdade em Deus. Então, existem ferramentas, existem métodos, existem profissionais, existem cursos, existem livros, existe a Bíblia, que é o nosso manual. Então, está tudo disponível, né? Basta nós realmente nos posicionarmos com diligência e buscarmos este lugar. A gente tem que fazer como o filho pródigo na parábola, né? Na verdade, a parábola do pródigo, eu costumo dizer que ela muito bem poderia ser chamada de a parábola dos dois filhos pródigos, né? Só que um estava afastado e o outro pródigo dentro de casa. Muitos dos nossos irmãos são pródigos em casa, nunca se rebelaram, nunca se afastaram, mas eles, como no estudo de Lucas 15, eles não conseguem chamar o pai de pai, eles não conseguem. Você tem uma série de patologias espirituais na vida deste rapaz. Quando ele se vê em desconforto, ele não vai ao pai, ele vai ao servo. Ele se ressente do bem e da restauração do seu irmão, ele fica indignado, ele diz ao pai, está vendo, o senhor dá o melhor para ele. Você tem uma série de coisas. Então, nós precisamos fazer o resgate. Eu acho que a grande ponto-chave, tanto do abuso como desse religiosismo, é a gente fazer o resgate dessa mentalidade de filhos. Se nós enxergarmos Deus como pai e a gente como filho, eu acho que a gente resolve muito desse abuso e desse religiosismo. Por exemplo, se o líder se enxergar como filho, ele vai perder esse apego aos títulos, porque ele é apenas um filho. Ele está numa posição de liderança, é uma posição importante, é uma posição para guiar, é uma posição para direcionar, é uma posição para proteger, mas não é uma posição para dominar. Então, ele vai fazer esse resgate dessa mentalidade de filho. E os liderados também são filhos, né? Vão buscar essa comunhão com Deus e todos nós somos irmãos em posições diferentes, em casa, na igreja, no lugar onde nós estamos. Sim, e é muito interessante quando realmente nós viramos a chavinha aqui dentro, né? Porque a gente passa a olhar as situações, as circunstâncias de forma diferente. Eu vou contar um exemplo meu mesmo, que um filme que me ajuda muito a trazer a crítica e o julgamento interno é A Cabana, né? De enxergar como que a Trindade funciona, como que a sabedoria de Deus funciona. Aquele filme nos ajuda muito nisso. E recentemente eu estava vendo alguns políticos, eu vou falar isso, vou falar que era político, eu estava assistindo aqui documentários e tal, e aí veio o pensamento, podia morrer, né? Com corona. Aí, imediatamente, veio outro pensamento. Ele também é um filho. Deus quer salvar, Deus quer resgatar ele. Aí eu já pedi perdão, falei, Jesus me perdoa por esse pensamento. Ele também é um filho amado. Então, dentro de nós, a essência de Cristo começa a exalar. Mesmo que a gente passe por pensamentos que não são tão positivos assim, né? O mais forte é a essência de Cristo em nós. Mas por quê? Porque a gente vai ocupar aquele lugar de filho. Sim. Agora, você já viu a hora? Tá acabando a nossa Tá live. acabando. Tá muito bom o papo, meu Deus do céu. A graça vai nos deixar mais tolerantes, né? Porque o religioso, como ele é muito preso à lei, a lei é muito rígida, a lei é seca. Então, é como o filho mais velho. O Senhor foi misericordioso com esse rapaz, ele foi lá e despendeu todos os seus bens com prostitutas, e agora o Senhor recebe ele de volta. Então, aquele moço muito ligado à lei, ele queria justiça, ele queria, assim, põe ele, né? Mas o pai, claro que o pai se entristeceu quando esse menino foi embora de casa, mas o pai é misericordioso, né? O pai recebe esse filho de volta, o abraça, o reintegra, enquanto esse rapaz muito ligado à lei se ressente,
se afasta, se isola. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós que estamos aí nesse nosso meio cristão, evidentemente que nós convivemos com muitos filhos mais velhos que são semelhantes a eles e outros filhos, e a gente precisa ter sabedoria para a gente se portar aí no nosso meio cristão evangélico. Ai, olha, pastora Cione, aqui tá todo mundo aqui, ó, pedindo bis, falando para continuar, grava, posta. A gente vai combinar uma outra data. Eu quero já agradecer a pastora Cione pela disposição, pelo carinho, por doar, né, o seu conhecimento. Eu creio que agrega muito, muda a cabeça, muda o pensamento, faz a gente refletir, e isso faça com que o reino cresça, né? Então, eu quero muito agradecer a sua disposição, o seu carinho. Quero agradecer a todos que estão aqui com a gente. 11 horas da noite, 311 pessoas. Que Deus abençoe vocês. Pastor Oceano, pode se despedir. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu espero aí que tenha ajudado aí um pouquinho cada um a fazer essa reflexão. Obrigada, Depois gente. você vai salvar. Depois você me fala como é que eu consigo disponibilizar lá no meu story. Eu vou Stories. salvar aqui essa e te mando. Você só consegue salvar quando você faz a live, quando você chama a live. Aí eu te mando. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Tá? Gente, Deus abençoe.